Olá, começa agora o programa Esse é o Ponto, um programa do Centro de Educação, Filosofia e Teologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje nós vamos tratar do tema O Trabalho da Capelania na Universidade e para isto nós temos conosco o reverendo Gildário Reis, ele é pastor e também capelão e nós já queremos agradecer a bondade dele em ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao programa, reverendo. Obrigado, professor Mário. Eu que agradeço o convite que me foi feito. Espero que seja um bate-papo bem agradável hoje à tarde com vocês. Com certeza, com certeza. Reverendo, aqui nós temos uma pergunta que, na verdade, ela vai se desdobrar. Duas perguntas. Começando pela definição. O que é que o senhor pode dizer para nós, em termos de definição, o que é a capelania? E depois, qual é o trabalho dela na nossa universidade? Então, a capelania é um braço da Igreja Presbiteriana do Brasil dentro da nossa universidade, dentro da nossa instituição, onde o principal objetivo da capelania é defender a nossa confessionalidade cristã reformada, bem como também promulgar, divulgar essa confessionalidade em tudo aquilo que a nossa universidade realiza. O trabalho da capelania ele teve início em 1975, na nossa instituição, com o reverendo Odair Olivetti, e é um trabalho desenvolvido especificamente por pastores presbiterianos. Todos os nossos capelães são pastores presbiterianos, abraçam a fé cristã reformada e, como eu já disse, o nosso objetivo dentro da nossa universidade é defender e promulgar essa fé cristã. Nessa proposta de trabalho da capelania, o senhor como ministro evangélico, o senhor como pastor de uma igreja, o que é que o senhor pode dizer para a gente em termos de aceitação do trabalho da capelania para o alunado da universidade? Tem sido uma aceitação que contempla aquilo que tem sido proposto pela capelania ou o senhor acha que algo precisa ser feito? Mário, eu creio assim, e a gente tem percebido de alguma maneira, nós temos no nosso campus hoje, nós temos um universo de 45 mil alunos. Nós temos diversos credos, religiões, muitas ideologias. O ambiente universitário ele é um ambiente bastante cético. E ah, pregar o evangelho ou divulgar a fé cristã reformada dentro da universidade é sempre um desafio muito grande. E obviamente que nessa atividade a gente sempre vai encontrar as pessoas que rejeitam esse trabalho, como aquelas pessoas que também aceitam. Nós não temos hoje como medir exatamente qual é a porcentagem de aceitação. Pelo trabalho hoje que a capelania desenvolve no meio dos professores, no meio das unidades acadêmicas e juntamente com os alunos e professores, o que nós percebemos é que há uma boa aceitação, inclusive departamentos que nos solicitam sempre que seja feita uma reflexão bíblica nos setores, pessoas que nos procuram, alunos que estão sempre procurando os capelães na capelania, buscando uma orientação para a vida, buscando assim, alguma ajuda, seja essa ajuda no campo da academia, seja uma ajuda emocional e espiritual, mas sempre tem havido uma demanda, uma procura para que o capelão esteja, portanto, de alguma maneira, servindo a nossa instituição, servindo a nossa universidade, e fazendo isso na vida dos professores, dos alunos, dos nossos funcionários. Então, eu acredito que uma resposta à sua questão, embora a gente não tenha como medir de maneira precisa isso, até onde a gente tem visto e sentido, a aceitação tem sido boa, mesmo sabendo que há uma rejeição em razão do ambiente ser um ambiente bastante cético. Então, mas eu creio que há sim uma boa aceitação. Apesar de toda essa complexidade, esse sincretismo religioso, a capelania pode dizer que está cumprindo, então, o seu papel, a sua
orientação, a sua disposição naquilo que diz respeito a atender esse aluno que vai em busca Sim, dessa creio que sim, orientação? sim, sem dúvida. Porque quando nós falamos de confessionalidade, precisa sempre ficar muito claro, Mário, que ah, ser confessional não é impor as nossas crenças, impor a nossa religião na vida de ninguém, nem dos alunos, nem dos professores, nem dos funcionários. Então, o objetivo nunca é impor as nossas crenças, impor a nossa confessionalidade. Isso porque a capelania, a chancelaria, a nossa universidade, de um modo geral, sempre respeitou muito as crenças individuais, sempre respeitou muito os diversos credos que nós temos aqui dentro. No entanto, a capelania sempre deixou muito claro que esse espaço é um espaço também para a gente divulgar a nossa fé, divulgar o Evangelho de Jesus Cristo a todos aqueles que estão no nosso campo, aqueles que nos buscam, que nos procuram. Então, essa liberdade que nós damos a todos dentro da nossa universidade, nós também temos essa liberdade. E nós reservamos essa liberdade para que a gente pregue o Evangelho, que a gente testemunhe da nossa fé, das nossas crenças dentro da nossa universidade, mesmo quando as pessoas sabem que nós não estamos impondo, mas nós temos essa liberdade de pregar, de divulgar e de testemunhar a nossa fé dentro da nossa universidade. Obrigado, reverendo Gildardo, pela sua resposta. Acredito que ficou muito claro para todos que a proposta da capelania é desse diálogo, dessa aproximação com esses alunos que, obviamente, chegam com as suas crenças, com os seus conceitos, com as suas opiniões, e a capelania está ali como um referencial, um norte, uma possibilidade também de orientação e direção para aqueles que estão chegando na universidade, obviamente com um mundo novo, com ideias novas. Muito obrigado, reverendo, aí pela sua resposta. O programa Esse é o Ponto vai para o seu primeiro intervalo. Não saia daí, voltamos em instantes. Voltamos com o programa Esse é o Ponto. E conosco está aqui hoje o reverendo Gildásio, ele é o capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e estamos tratando do assunto o trabalho da capelania na universidade. No bloco anterior, o reverendo Gildásio explicou para a gente, conversou bastante conosco, falando sobre a confessionalidade. Então, reverendo, nós temos agora uma outra pergunta para fazer para o senhor. E como a capelania ajuda na divulgação dessa confessionalidade? Qual é a proposta de divulgação desta confessionalidade? O que o senhor tem para dizer para nós? Bom, hoje é sabido que a nossa universidade ela realiza mais de 600 eventos por ano. E cada evento da nossa universidade ele é aberto com uma prática devocional ou com uma reflexão bíblica que é feita por um dos nossos capelães. Então, o capelão universitário, ele está presente nos eventos, fazendo então uma leitura bíblica e sempre mostrando qual é a relação daquilo que vai ser tratado no evento, a palestra principal ou a razão da existência daquele evento, e aí o capelão ele procura uma base bíblica ou mostrar qual é a nossa cosmovisão cristã reformada dentro daquele tema que será tratado. Então, dentro desses 600 eventos que são realizados por ano, todo evento tem a presença de um capelão fazendo essa reflexão bíblica. Então, é uma maneira da gente também mostrar o que nós cremos a respeito daquele assunto. Ou seja, qual é a confissão cristã,
a cosmovisão cristã dentro daquele ponto. Além disso, nós temos o trabalho com os alunos, os grupos de alunos, que os capelães também coordenam esses grupos, mas são grupos formados pelos próprios alunos, que eles se reúnem várias vezes na semana dentro do campus. Mas nós damos atendimento aos alunos, aconselhamento, nós fazemos também os nossos encontros, cultos, congressos, então vários eventos sempre com a presença da capelania. Além da produção de textos, nós produzimos vários textos, tanto às vezes para o Sistema Mackenzie de ensino, para as revistas, para os sites, nós estamos sempre produzindo alguma coisa, Mário. Ô, reverendo, bom saber disso. Eu tenho notícias de que a capelania lançou recentemente 7 livretos para os universitários. Esse foi um trabalho muito interessante que a capelania realizou. Isso foi uma ideia do nosso chanceler, reverendo Davi Charles Gomes, que até me incumbiu dessa responsabilidade de produzir um material que fosse confessional e que pudesse tratar de algumas questões que fosse preocupação dos alunos. E aí nós trabalhamos essa ideia dos textos, dos livretos, com os alunos, nos reunindo com eles, conversando enquanto eles estavam no campus e perguntando para eles quais eram as dúvidas, as lutas, quais eram os conflitos, as maiores preocupações que eles tinham em relação a qualquer tema. E aí vários assuntos foram sendo trazidos por eles e de alguma maneira a gente conciliou isso, as várias dúvidas, dentro de alguns temas que eram mais principais. E aí nós conseguimos com isso selecionar pelo menos 7 assuntos mais centrais, focar nesses 7 assuntos e aí nós escrevemos ou solicitamos algumas pessoas que escrevessem sobre isso, né? Reverendo, eu tenho certeza que os queridos que estão nos ouvindo querem saber pelo menos um tema. Diga pra gente um tema que foi assim mais procurado, mais desejado, mais solicitado. Qual foi assim, o tema de maior conflito para esses alunos? Verdade. Nós tivemos e esse apareceu muito, esse foi o que mais apareceu na conversa com os alunos. Entrei na faculdade, estou no curso certo? Que essa era a preocupação de muitos deles. Bom, eu já estou na faculdade, estou estudando no primeiro, no segundo semestre. A minha dúvida eu não sei se eu fiz a melhor escolha do curso. E aí nós produzimos um material sobre isso, dando algumas respostas para ajudar esse aluno que ainda está na dúvida. Fora isso, nós escrevemos sobre amizade, foi escrito um livreto sobre cuidado para você não jogar a sua vida fora, porque a vida da juventude, principalmente o jovem que está na universidade, às vezes ele acaba desperdiçando muito tempo com aquilo que não é útil à vida dele. Então, nós produzimos alguma coisa nesse sentido também. Que bom. Bom saber que essa proposta de literatura, de texto, porque isso com certeza dá para o aluno um recurso, uma fonte segura para ele poder não só consultar pela própria leitura, mas até onde eu sei, esses textos também são escritos pelos próprios capelães da universidade, ou seja, o aluno vai ter acesso não só à literatura para sua informação, mas se ele quiser também consultar o autor da obra, a capelania dá essa possibilidade para ele. Ele pode sentar com o autor, conversar com o autor, e aqueles que nos assistem, basta passar na capelania e pegar um exemplar do título que mais lhe agradou, ou pegar, quem sabe, um exemplar de cada. Está lá à disposição dos nossos alunos, professor. Gratuitamente. Gratuitamente, quantos eles quiserem. Olha que notícia boa. Um livro escrito com a intenção de ajudar alunos que entram na universidade, e isso tudo a custo zero. Coisa muito boa. Reverendo, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Uma pergunta que pode intrigar um pouquinho aqui a nossa entrevista. Existe alguma filosofia por trás do trabalho da capelania? Mas não responda agora. O programa Esse é o Ponto vai para o seu segundo intervalo. Daqui a pouco nós voltamos para ver o que é que o reverendo tem
para dizer para nós sobre o que está por trás aí do trabalho da capelania, qual é a filosofia. Não sai daí, voltamos em instantes. Olá, voltamos com o programa Esse é o Ponto e agora estamos no nosso último bloco. No bloco anterior, nós deixamos a pergunta para o reverendo Judásio, capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie, se existe alguma filosofia por trás do trabalho da capelania. Agora vamos ouvir o que é que ele tem para dizer para nós. Reverendo, qual é a sua resposta para essa pergunta? Professor Mário, bom, a nossa filosofia é uma filosofia cristã, mas para ficar assim bem claro qual é, para a gente poder entender melhor qual é a nossa filosofia de trabalho na capelania, é sempre a gente olhar para os 3 grandes desafios que hoje a capelania procura tratar, que são o desafio intelectual, o desafio profético e o desafio pastoral. Quando nós falamos de desafio intelectual, a ideia é de que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e um dos aspectos de ser ele criado à imagem e semelhança de Deus é que ele é um ser racional. Então, ele foi criado para pensar. E nós da capelania, nós entendemos que o trabalho da capelania é um trabalho também de pensar ou de alguma maneira levar a fé cristã ou o cristianismo para que as pessoas entendam que é uma forma viável de se pensar a fé através da racionalidade. Ou seja, não é apenas uma questão sentimental, mas é uma questão racional. Então, é um desafio hoje da capelania pensar a fé cristã também de uma maneira racional, de uma maneira intelectual. Então, esse é um desafio que nós tentamos trabalhar isso juntamente com os professores e com os nossos alunos. O outro desafio é o desafio profético, pensando no profeta do Velho Testamento, que o profeta do Velho Testamento ele tinha a função de ser boca de Deus, ou seja, ele levava a palavra de Deus para as pessoas. Entendemos que deve fazer parte da nossa filosofia do trabalho da capelania ser também boca de Deus dentro da nossa universidade. Ou seja, num mundo tão tumultuado, num mundo tão perdido às vezes de ideais, nós precisamos ter uma palavra muito clara a respeito de quem é Deus e de qual é o propósito de Deus para o ser humano. Então nós precisamos ser boca de Deus, profetas de Deus dentro da nossa universidade. E o outro desafio é um desafio pastoral. Nós temos alunos que vêm de lares desestruturados, nós temos alunos que enfrentam diversas crises, problemas. Também os nossos professores, você é professor e às vezes você conversando com um ou outro professor, você às vezes percebe uma crise, uma dúvida, uma dificuldade. E a capelania, ela exerce também esse papel pastoral, em orientar biblicamente, em orar pelos nossos professores, pelos nossos alunos. Então nós temos essa filosofia sempre por trás. Um desafio intelectual, um desafio profético e um desafio pastoral
nas nossas atividades, na nossa maneira de ser pastor dentro da nossa universidade. Coisa boa. E nessa sua perspectiva de capelão e pastor, trabalhando com esses alunos, com as suas crenças das mais diversas, os seus conflitos também mais diversos, o senhor consegue diagnosticar para nós assim o que afeta mais eles? Se tem a ver com a vocação, se tem a ver com o lar desestruturado, se tem a ver com questões pessoais? A capelania tem um mapa sobre isso, do aluno que chega pedindo ajuda. Qual é a frequência maior de ajuda? É uma questão espiritual, uma questão emocional, uma questão familiar? Bom, a gente também não tem um mapa disso, mas sempre conversando com os outros capelães sobre como foi o trabalho na semana, nos atendimentos, nas conversas, a gente percebe muito que os alunos, eles, mesmo tendo tido às vezes uma boa formação em casa, quando eles entram para a universidade, às vezes a influência dos amigos, às vezes essa ideologia ou essa mentalidade de que agora eles são livres, eles acabam fazendo coisas e se envolvendo com coisas que acabam acarretando vários problemas para a vida pessoal, para a vida espiritual, para a vida acadêmica. Ok. Tá certo. Reverendo, então, nosso programa está terminando, mas nós gostaríamos de saber, ainda dá tempo, o que significa esse slogan, capelania, você inteiro? Bom, essa é uma pergunta que seguramente, professor, levaria aí talvez uns 5 minutos para responder. Mas olha, brevemente, eu diria o seguinte, é olhar para o ser humano na sua integralidade. É saber que o nosso aluno ou o nosso professor, as pessoas com quem nós trabalhamos, não têm necessidades apenas intelectivas, mas têm necessidades que são do campo da intelectualidade, têm necessidades que são mais emocionais, necessidades físicas. Então a capelania tenta olhar para o ser humano na sua integralidade, tentando atender o nosso aluno, atender o nosso professor e sempre olhando para ele dizendo, ele é um ser humano inteiro, que tem necessidades que são materiais e que tem necessidades que são imateriais, físicas e não físicas. Então a ideia é essa. Ok. Reverendo Gildásio, nós queremos agradecer muito a sua participação. Creio que os ouvintes puderam perceber aí qual é a importância e o quanto é importante o trabalho da capelania, o quanto eles, capelães, se preocupam aí com os alunos, com também os colaboradores, procurando sempre dar aí uma assistência a todos eles. Reverendo, muito obrigado, que o senhor continue aí empenhado nesse trabalho, nesse desafio, levando aí a palavra, como o senhor mesmo disse, a esta responsabilidade de ser boca, né, do Senhor na universidade. Deus abençoe muito o seu trabalho. Obrigado por você ter nos acompanhado nessa entrevista com o capelão reverendo Gildásio Reis, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O programa Esse é o Ponto termina aqui. Até uma próxima oportunidade. Uma parte em você chora o tempo perdido. Um pedaço em você sente angústia e tem medo. Outra parte em você corre atrás de um sentido. Outro lado procura um amigo querido. E você já postou, já compartilhou, já gravou, já baixou, já se perguntou se alguém vai ouvir o que tem pra dizer.
a descrição de um novo tempo. Por onde quer que caminhar, a esperança ali no vento, iluminando a escuridão. O sol será seu companheiro. No fundo do meu coração, eu quero ver você inteiro. Uma parte em você chora o tempo perdido, outra parte em você corre atrás de um sentido. E você já postou, já compartilhou, já gravou, já baixou, já se perguntou se alguém vai ouvir o que tem pra dizer. Desejo ver no seu olhar a descrição de um novo tempo. Por onde quer que caminhar, a esperança ali no vento, iluminando a escuridão. O sol será seu companheiro. No fundo do meu coração, eu quero ver você inteiro. Uma parte em você chora o tempo perdido, você inteiro. Um pedaço em você sente angústia e tem medo, você inteiro. Outra parte em você corre atrás de um sentido, você inteiro. Outro lado procura um amigo querido, você inteiro.